بسم الله اللهم صل وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Iniciamos em nome de Deus Altíssimo seja, rogamos a sua paz e bênção ao seu mensageiro Muhammad e a todos os mensageiros enviados antes dele como orientação para o ser humano. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma parte de nossas aulas sobre a crença islâmica, al-aqida. Na aula passada falamos sobre a crença nos anjos e hoje, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, iremos falar sobre a crença nos livros. Em idioma árabe dizemos al-imanu bil-kutub. Já citamos aquele texto onde o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, cita os pilares da crença. Então ele disse: "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi." Ele citou os 6 pilares da crença. Em ordem, então, ele citou que você acredite, que você creia em Allah. Depois disse: "Wa malaikatihi", em seus anjos. E o terceiro pilar da crença, wa kutubihi, kutubihi, em seus livros. Então, kutubihi, os seus livros. A letra ri no fim é o pronome, seus livros. Kutubihi. Kutub significa livros no plural. E o singular de kutub é kitab, ou seja, o livro. Se nós falamos sobre o livro, dizemos kitab. Se nós falamos sobre os livros, as escrituras, as revelações feitas por Deus a um de seus mensageiros, nós dizemos kutub, no plural. Vamos abordar esse assunto citando vários versículos do Alcorão Sagrado, onde Allah subhanahu wa ta'ala esclarece para nós sobre a revelação dos livros. O que significa a revelação dos livros? Deus Altíssimo seja, revelou para aqueles que ele elegeu como mensageiros, revelou a eles mensagens, revelou livros. E cada um desses livros era específico para um de seus mensageiros e específico também para uma nação. É específico também para um grupo, para uma época, também podemos dizer. Então, o muçulmano é ordenado por Deus Altíssimo seja a crer nos livros, em todos os livros. E cremos, então, nos livros em geral e cremos em específico naquilo que foi citado textualmente por Deus Altíssimo seja. Então, esse é o primeiro ponto sobre a crença nos livros. Em primeiro lugar, o primeiro ponto, crer nos livros em geral, como citado por Deus, quando Deus cita no plural que ele revelou os livros. Podemos dizer, traduzindo também, as mensagens. Podemos dizer as escrituras. Então, cremos em tudo aquilo que Deus citou em geral, dizendo: eu revelei os livros. E cremos textualmente naquilo que Deus citou especificamente, e isso é citado no Alcorão, tendo 4 citações, ou 4 livros específicos. Ou seja, então existem muitos livros, porém os 4 principais livros citados por Deus Altíssimo seja, temos a Taurá, al-Injil, al-Zabur, al-Qur'an. Ou seja, a Torá, 2, o Evangelho, 3, os Salmos, 4, o Alcorão. O segundo ponto importante nesse assunto, todos esses livros, todas essas mensagens têm a mesma essência, que seria o monoteísmo.
a unificação, a unicidade, a unidade da religião. Todos esses livros, todas essas mensagens têm a unidade da religião e ordenam a mesma religião ao ser humano, ou seja, a submissão a Deus Altíssimo seja, o monoteísmo, o Islã, ou seja, ser muçulmano significa seguir a orientação e a religião de Deus, que é revelada em uma de suas mensagens. Para a nossa época, ser muçulmano é seguir o Alcorão porque é a última mensagem. E é isso que vamos tratar nos próximos tópicos. E assim, então, já nos transferimos para o terceiro ponto, o terceiro tópico, que é a revogação. Espero que esteja claro esse termo. A revogação, em língua árabe, dizemos an-nasakh, ou seja, o último dos livros revelados substitui todos os anteriores. Em outras palavras, crer em todos os livros não significa que podemos escolher em cada escritura, em cada livro, aquilo que desejamos e aquilo que achamos bonito. Crer em todos os livros não significa que abrimos aquilo que hoje é atribuído a Jesus ou aquilo que hoje é atribuído a Moisés da Torá e abrimos esse livro e o seguimos. Nós cremos nesses livros como revelação de Deus em sua origem. Porém, tem dois assuntos importantes aqui. Um assunto é a revogação, ou seja, eles são livros revogados. Era para o povo de sua época, da época da revelação desses livros, o seguirem. A partir do momento que é revelado um novo livro, esse novo livro revoga o anterior. Então, no que diz respeito ao livro que os cristãos hoje seguem, por exemplo, nós temos entre os cristãos a Bíblia Sagrada, certo? Então, o cristão crê que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E a Bíblia Sagrada, ela é a reunião de diversos livros e diversos escritos. Temos aquilo que é o Pentateuco, que seria a Torá, os livros dos profetas, depois as versões do Evangelho, o Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo João, segundo Lucas, depois as cartas de Paulo. Então, nós muçulmanos cremos com toda a convicção que essa não é a palavra de Deus. Em sua origem é a palavra de Deus, porém, foi introduzido junto com a palavra de Deus, palavras do homem, e na tradução também houve a distorção. E aí vamos ler os versículos do Alcorão que nos revelam isso. Isso é claro para todas as pessoas. Mesmo o cristão, ele sabe disso, porém ele confia naqueles que traduziram e ele também chega a citar que as pessoas que traduziram, ou as pessoas que escreveram, na verdade também tem escritos que diretamente são escritos humanos. Creem eles que essas pessoas são inspiradas por Deus. Porém, nós lemos no Alcorão que Deus Altíssimo seja disse: ما كان لبشر أن يؤتيه الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. Não é dada autoridade a nenhum homem a quem foi feita a revelação e concedida a profecia, que ele diga posteriormente para as pessoas: me adorem em vez de adorar a Deus. Em outro versículo do Alcorão também Deus diz assim: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Esse versículo realmente é muito forte. Allah subhanahu wa ta'ala diz assim, e como é o nosso costume, depois nós escrevemos o versículo e a referência. Allah subhanahu wa ta'ala diz assim, a tradução aproximada: ai daqueles que escrevem um livro com as suas próprias mãos e depois dizem: isso vem de Deus. Para eles
terem parte do interesse desse mundo. Ai daqueles daquilo que as suas mãos escrevem, e ai daqueles que eles logram, aquilo que eles conquistam, atribuindo a Deus aquilo que não provém de Deus, Altíssimo seja. Então eu disse, nesse terceiro ponto temos o assunto da revogação e o assunto da alteração. Tá? Então vamos lá. O primeiro assunto, na crença dos livros, para a gente ser bem claro e para a gente ter a crença convicta e clara. O primeiro assunto a gente citou. Cremos nos livros em geral, porque Deus citou al-Kutub, os livros. E cremos naquilo que Deus nomeou. O que Deus nomeou no Alcorão? Nomeou, dissemos, a Torá, o Evangelho, os Salmos e o Alcorão. E eu esqueci de citar também, nomeou também livros que chamou Suhuf Ibrahim wa Musa, ou seja, as páginas de Abraão e de Moisés. O segundo ponto, o segundo assunto, nós dissemos assim, todos esses livros têm a mesma essência, a religião única de Deus Altíssimo seja. E aquilo que se desenvolveu de religião, e me permitam usar o termo ismos, aquilo que se desenvolveu de ismos posteriormente, e isso é atribuído à religião de Deus, isso não é parte da religião de Deus. Mesmo que em sua origem é religião de Deus Altíssimo seja. Então, o segundo ponto é que todos esses livros, todas essas mensagens, essas revelações, essas escrituras tenham o mesmo conteúdo, que é a submissão a Deus, seguir a sua lei, e a religião de Deus é única na crença e no monoteísmo, e naquilo que existe de crença, em tudo aquilo que Deus revelou existir, de anjos, vida eterna, paraíso, inferno, etc. Isso é único. E mudam alguns termos e alguns detalhes no que diz respeito à regra, no que diz respeito à lei. Por isso, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse: Al-anbiya'u ikhwatul li'illah. Os profetas são como irmãos de um só pai. Porém, as suas mães são várias. Ou seja, imaginem, irmãos de pai, porém não são irmãos de mãe. O que significa isso? Irmãos de pai, ou seja, o mesmo conteúdo e unidade de religião, o monoteísmo e a mesma crença. E o que muda? As mães são diferentes, ou seja, as leis, as regras são diferentes. Então ele disse assim: os profetas são como irmãos de um só pai. Todos eles têm o mesmo pai, porém as suas mães são diferentes. Ou seja, todos eles têm a mesma religião, que é a religião de Deus, adorar somente a Ele, a mesma crença, porém as suas leis são diferentes, dependendo da época em que viveram e do povo com quem conviveram. E aí o terceiro ponto que eu citei é o ponto da revogação, ou seja, o último livro revoga tudo aquilo que antecedeu. Então, o Alcorão Sagrado revoga os livros anteriores. E sobre isso, Deus Altíssimo seja disse assim: então revelamos-te o livro com a verdade. Então, Deus Altíssimo seja disse: Muhammad, te revelei o livro, o Alcorão, com a verdade, para confirmar o que havia revelado anteriormente e para prevalecer sobre ele, ou seja, para prevalecer sobre tudo aquilo que foi revelado antes. Então, esse é o versículo que resume a nossa visão sobre o Alcorão e os outros livros. Então, não se pode e não é permitido que o muçulmano leia a Torá, leia o Evangelho. Por exemplo, uma pessoa que se torna muçulmana, tem o Alcorão como guia e orientação, não precisa e não lhe é permitido buscar na Bíblia algumas histórias, alguns nomes. Por quê?
porque isso vai confundir a pessoa. Você não sabe o que é exatamente daquilo que está dentro da Bíblia, o que é exatamente de Deus e o que é da palavra humana. Agora, existem pessoas que são especialistas e sábios entre os muçulmanos que fazem essas pesquisas para explicar alguns termos, alguns pontos para as pessoas. Mas, no geral, o muçulmano, em geral, não lhe é permitido que ele pesquise na Bíblia sobre assuntos diversos da religião, da crença, da adoração. Mesmo que tenha entre esses versículos o que é verdade de histórias, de parábolas, daquilo que Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, viveu, por exemplo, ou que Moisés, que a paz de Deus esteja com ele, viveu. Vou dar um exemplo. Na Bíblia, por exemplo, fala sobre Noé e o dilúvio. Isso é correto, aconteceu. Porém, você tem no Alcorão a fonte para esse assunto. Porque quando você ler sobre esse assunto na Bíblia, você vai se confundir e vai ter informações que são adicionadas e detalhes que você não precisa. O Alcorão, no Alcorão, Deus Altíssimo seja, nos deu os detalhes que nós precisamos e o resumo de tudo aquilo que aconteceu, certo? Um outro exemplo, na Bíblia também podemos averiguar e ler que existe a história de Moisés com os filhos de Israel. E essas histórias também se repetem no Alcorão. Deus resume essas histórias no Alcorão. Deus fala, por exemplo, sobre os milagres que Moisés operou junto de seus seguidores, abriu o caminho no mar. Porém, não é permitido para um muçulmano ler isso na Bíblia, para que isso não traga confusão e para que ele não tenha em sua crença algo que ele leu nesse livro e, na verdade, não é verídico, tá? Ou seja, falando em linguagem atual, ao ser muçulmano, a pessoa deve deletar tudo aquilo que leu anteriormente em alguma escritura que é considerada por cristãos ou por judeus sagrada. Deleta e depois reinicia. Você reinicia uma nova leitura. Uma nova leitura. E Deus Altíssimo seja citou as histórias dos profetas e citou esses livros que foram revelados por ele, que são verdadeiros em sua origem. Sempre citamos isso, eles são verdadeiros, são livros autênticos em sua origem, na revelação. E se eles não tivessem sido distorcidos, Deus não revelaria uma nova escritura. E é fácil explicar isso para o amigo que você tem que é cristão, para o seu familiar. Jesus mesmo, que a paz de Deus esteja com ele, quando veio até os filhos de Israel, ele foi claro com eles que eles leem um livro e distorcem o livro e apenas seguem aquilo que desejam, aquilo que é de interesse deles. Por isso que ele foi perseguido. Então, assim também, da mesma forma, depois de Jesus, Deus enviou Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, e ele renovou e reparou aquilo que foi distorcido depois da revelação do Evangelho a Jesus. Então, temos a revogação e temos a distorção e a alteração. Sobre esse assunto também, eu gostaria de citar, esse é o terceiro assunto, o terceiro ponto, citar um resumo de como o muçulmano lidar com as escrituras anteriores ao Alcorão. Aquilo que nós ouvimos que aconteceu com Jesus, que aconteceu com Moisés, aquilo que nós ouvimos que é atribuído a esses livros, que nós consideramos livros de Deus, porém não lemos aquilo que temos na atualidade de versões e traduções. Então, qual que é a posição do muçulmano sobre aquilo que ele ouve de cristãos e judeus? Repetindo a pergunta, para quem quiser escrever.
qual é a crença, qual a posição do muçulmano em respeito a aquilo que o muçulmano ouve de cristãos e judeus, daquilo que é atribuído a Torá ou ao Evangelho. Nós dividimos aquilo que nós ouvimos de cristãos e judeus, seja de crença, de história, de qualquer assunto das Escrituras, nós dividimos em 3 partes. A primeira parte, nós dizemos, nós cremos nisso e autenticamos que isso é verdade. Por quê? Porque no Alcorão Deus citou isso. Sim? Se você, por exemplo, sabe e ouve que o cristão fala sobre o nascimento milagroso de Jesus e que ele nasceu sem pai da Virgem Maria. Nasceu da Virgem Maria sem pai. Acreditamos nisso, porque o Alcorão revelou isso. Sim? Porque no Alcorão temos uma sura que se chama Surat Maryam. A sura de Maria, Deus revelou isso. Em Surat Al-Imran, Deus revelou isso. Esse é o primeiro grupo. Aquilo que temos de informações da parte de cristãos e judeus, e essas informações eles falam sobre elas baseados em seus livros. Qual é a nossa posição quanto a isso? Dividimos em 3 partes. A primeira parte, cremos naquilo que eles falam, porque o Alcorão confirmou isso. Sim? A segunda parte, o segundo grupo, aquilo que o Alcorão desmentiu. Então, nós desmentimos. Ou seja, aquilo que o Alcorão, através da revelação de Deus Altíssimo seja no Alcorão, revelado ao profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele, disse que isso que está sendo dito não é verdade. Então, nós dizemos, não é verdade. Por exemplo, dizer que Jesus é parte de Deus, ou ele é o próprio Deus, ou que ele é o Filho de Deus. Então, o Alcorão disse, Jesus é servo e mensageiro de Deus. E os verdadeiros monoteístas que seguiam a Jesus antes da revelação do Alcorão e envio de Muhammad diziam isso. E isso é claro em alguns versículos até mesmo do Evangelho da Torá. Do Evangelho, mais especificamente, se formos falar de Jesus. E se formos falar de Moisés também, isso é claro na Torá, quando Deus na Torá original falou sobre o monoteísmo e que só ele é o único Deus. Esse é o segundo ponto. O terceiro grupo, ou o terceiro ponto, no que diz respeito ao esclarecimento dessa pergunta, o terceiro ponto é aquilo que nós mostramos neutralidade e imparcialidade. Ou seja, aquilo que o Alcorão, a informação sobre a qual o Alcorão fez silêncio, nós dizemos, pode ser que sim, pode ser que não. Ou seja, o Alcorão nem confirmou e nem desmentiu. Por exemplo, alguma parábola que você pode ouvir sobre algum assunto que Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, citou sobre os valores desse mundo, sobre o valor da vida eterna, sobre o fato de que o verdadeiro reino dele é o reino do céu. Isso aí, nós cremos nisso. Agora, se ele falou exatamente isso dessa maneira, nós dizemos sim, nós cremos que ele pregou a adoração única a Deus, e pode ser que ele falou dessa maneira e pode ser que não. Aí temos um texto sobre isso. O que o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse sobre isso? Disse assim: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. Traduzindo, não acreditem e nem recusem, nem acreditem nos adeptos do livro e nem recusem aquilo que eles falam. Então, isso diz respeito àquelas informações que são citadas por judeus e cristãos, e não temos algo no Alcorão que confirma ou que nega.
Então, aquilo que confirma, o Alcorão confirma, nós dizemos cremos. Aquilo que o Alcorão desmente ou nega, nós desmentimos e negamos. E aquilo que não temos informações sobre o assunto, aí temos a palavra do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, que diz assim: "La tusaddiqu ahla al-kitab wa la tukadhibuhum." Não acreditem nos adeptos do livro e nem os recusem, ou seja, e nem neguem a eles. E dizei, aí o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, citou o versículo do Alcorão. E dizei, digam, cremos em Allah, no que nos tem sido revelado e no que vos foi revelado. Ou seja, digam a eles, cremos em Deus. E cremos naquilo que nos é revelado, em geral, e cremos naquilo que originalmente, realmente foi revelado a vós anteriormente. E depois no versículo, e o nosso Deus e o vosso Deus é um só. E nós, para ele, somos muçulmanos. Tá? Esse versículo é o versículo que está em Ali Imran. Vamos também escrevê-lo posteriormente, inshallah. Tá? Então, isso no que diz respeito à revogação. Então, e citamos o versículo onde Deus Altíssimo seja diz, e revelamos-te o livro com a verdade para confirmar o que foi revelado do livro anteriormente e para prevalecer sobre ele. Então, esse é o último assunto sobre a crença nos livros. Antes de ler alguns versículos onde Deus cita os livros ou o livro, e cita também o fato de que nós, em nossa época, para ser muçulmano, devemos seguir o Alcorão apenas. E que o Alcorão abrangeu e resumiu tudo aquilo que antecedeu antes dele, de escrituras e livros. Antes de citar esses versículos, vamos citar um episódio que é narrado, que aconteceu com Umar, radiallahu anhu. Umar, o grande companheiro do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, que é o segundo sucessor do profeta sallallahu alaihi wasallam no governo. Ou seja, depois da morte do profeta, o primeiro khalifa, awwal al-khulafa ar-rashidin, Abu Bakr. O segundo khalifa, segundo sucessor, segundo governante, Umar. Umar, certo dia, estava a ler, tinha em sua mão, não estava a ler, tinha em sua mão alguns escritos da Torá. Então o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, viu isso em sua mão. E isso deixou o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, nervoso. E aí ele deu um conselho a Umar e falou uma palavra para Umar que ficou registrada. Ele disse assim para ele: "Você tem dúvida, ya Umar? Você tem dúvida de mim? Eu não trouxe o livro puro e revelado por Deus em sua totalidade? Eu juro por Deus, se Moisés estivesse vivo, ele iria me seguir." Então, o que significa isso? Que, sim, cremos na Torá, cremos que existe um livro que Deus revelou a Moisés, que ele o denominou a Taurá. Porém, nós não cremos naquilo que existe na atualidade, que é chamado de Taurá e é lido por judeus, ou que compõe a Bíblia Sagrada. Por quê? Porque existe a adição e a distorção que ocorreram nesse livro. E por que você diz que isso ocorreu? Porque Deus no Alcorão revelou isso e disse: "Fawailul lilladhina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim." E citou outros versículos também, onde cita a distorção. Disse: "Yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'i." Distorcem a palavra de seu lugar. Sim? Então, ele aconselhou Umar, dizendo: "O que me foi revelado basta para ti. Mesmo que isso que esteja em sua mão, da Torá ou do Evangelho, possa ser parte daquilo que ainda é verdadeiro. E isso para que
eu, como muçulmano, não me confunda e não misture aquilo que é verdadeiro a aquilo que não é mais verdade, parte da verdade. E existe aquilo também que, além de ser, não foi distorcido, foi totalmente ocultado. Por exemplo, temos a informação do envio do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, como último mensageiro depois de Jesus. Então, a distorção não ocorre apenas com a adição, ocorre também com a ocultação, apagar tudo. E como sabemos disso, Deus no Alcorão Sagrado citou sobre o envio do profeta Muhammad, que o envio dele consta nas escrituras sagradas anteriores ao Alcorão. Então, se isso não está naquilo que existe de escrituras nas mãos de cristãos e nas mãos de judeus hoje, significa que isso foi apagado. Significa, com exatidão, que isso foi apagado. Porque Deus Altíssimo seja no Alcorão disse: "Alladhi yajidunahu maktuban indahum fit Tawrati wal Injil." Fala sobre o profeta Muhammad, o nome do qual eles encontram escrito na Torá e no Evangelho. Significa, então, na Torá verdadeira, original, na língua, no idioma em que foi revelada, e no Evangelho verdadeiro, original, no idioma, na língua em que foi revelado. Finalizando, então, citei então um exemplo daquilo que o profeta sallallahu citou de conselho a Umar quando viu uma página, uma parte da Torá na mão dele. Tá bom? E no que diz respeito até mesmo à leitura de outros livros sagrados, é narrado que os judeus vinham até o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, para que ele fosse juiz daquilo que ocorria entre eles às vezes. E eles faziam isso na esperança de ele dar uma sentença mais amena do que a sentença que eles têm, menos rígida. Então ele disse para eles certo dia: tragam a Torá. Então ele disse para eles: abram na página em que fala sobre esse assunto no qual vocês querem sentenciar. Então eles abriram. Então um dos muçulmanos que era judeu, ele sabe onde consta aquilo. E aí ele disse que ele tire a mão daquela página, pois ali está aquilo que eles estão ocultando e aquilo que eles não querem executar da sentença que deve ser feita nesse assunto, que era o caso do adultério para a pessoa que cometeu o adultério. Na Torá, essa pessoa deve ser apedrejada. Para finalizar, o Alcorão sendo o livro que substitui todos os anteriores e o livro que deve ser seguido, e o livro que prevalece sobre tudo aquilo que antecedeu, e resumiu para nós muçulmanos tudo aquilo que nós necessitamos da crença, da adoração, da conduta, da lei em geral, sendo o Alcorão um livro que devemos seguir, apenas finalizo citando o que é o Alcorão para nós. Aí tem uma frase importante que eu gostaria que todos prestassem atenção e escrevessem com exatidão o que é o Alcorão. A gente pode dizer assim, de maneira simples, o Alcorão é a palavra de Deus. Porém, existem detalhes que precisam ser citados e que você precisa conhecer para saber exatamente o que é o Alcorão. Por exemplo, o conceito. Qual que é o conceito de Alcorão? Aí, quando você cita esse conceito, aquilo que não está dentro desse conceito, dentro dessa qualificação, significa que aquilo que não está dentro disso não é do Alcorão. Tá? Por exemplo, aquilo que é escrito de tradução dos versículos do Alcorão em língua portuguesa não é o Alcorão, mas é a tradução do sentido das palavras, dos significados do Alcorão em língua árabe.
certo? Em língua árabe dizemos o Alcorão, Al-Qur'an, huwa kalamullah. Veja, esse é o primeiro conceito. É a palavra de Deus. Deus pronunciou essa palavra. Você, querido irmão, querida irmã, você diz Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Então, Deus falou isso. Você, por exemplo, lê Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه. Deus citou isso. É a palavra exata de Deus. Aí depois dizemos Al-Munazzalu ala Nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam. 2, que foi revelada ao seu mensageiro Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. A paz esteja com ele. Então, 1 é a palavra de Deus. 2, revelada ao seu mensageiro Muhammad. 3, por intermédio do anjo Jibril. Biwasitati Jibril alayhi salam. O quarto conceito, o quarto ponto. Al-mu'jizu bilafzihi wa ma'na. Al-mu'jiz, ou seja, que é milagroso em sua palavra e em seu sentido, em seu significado. O que significa milagroso? Significa que ele é anormal. Ele não é uma palavra igual à palavra humana. Nenhum ser humano pode compor algo igual. Então, a tradução do Alcorão, lermos, louvado seja Deus, Senhor do Universo. Essa palavra não é o Alcorão. Por quê? Não é a palavra que Deus pronunciou e revelou para Muhammad através do anjo, e isso não é milagroso. E esse milagre é citado no Alcorão Sagrado, é um desafio à parte dirigido aos árabes. Deus Altíssimo seja, em mais de um versículo, dirigiu o desafio aos árabes. Se vocês não creem nesse Alcorão, então tragam um versículo igual. E isso também podemos escrever os versículos. Am yaquluna iftarah qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Deus Altíssimo seja, por exemplo, disse: ou eles dizem que Muhammad forjou, inventou o Alcorão. Então, que eles tragam uma surata igual a ele. Uma surata igual às suratas dele. E podem convocar quem eles quiserem para poderem fazer isso. Se eles são verdadeiros. Ou seja, vocês podem fazer uma força-tarefa. Podem convocar no mundo quem vocês quiserem para compor um versículo igual, uma surata igual, e vocês não irão fazer. Então, o quarto ponto que eu citei, al-mu'jizu bilafzihi wa ma'na, que é milagroso em sua pronúncia, em seu significado. Também, 5, al-muta'abbadu, para quem está estudando a língua árabe, eu cito em árabe, tá? Olha, al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-muta'abbad vem de ibada. Ibada é adoração. Então, o Alcorão também faz parte da sua qualificação, do seu conceito, é aquele com o qual se adora a Deus ao recitá-lo. Ou seja, é a palavra que Deus revelou e a leitura dele é uma adoração específica a Deus. Bem entendido? Por exemplo, se eu disser, disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. O profeta, que a paz de Deus seja com ele, disse, as obras são determinadas pelas intenções. Isso é um hadith. Cremos que isso é revelação de Deus. Que o profeta disse isso e Deus revelou isso aí a ele e o orientou nisso. Mas isso não é do Alcorão. Ou seja, não se adora a Deus recitando isso de uma maneira específica, como recitamos Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Um outro assunto também, que faz parte do conceito de Alcorão, Al-Qur'an, Al-Manqulu ilayna bit-tawatur, que nos foi transmitido de maneira frequente. At-tawatur, eu não tenho uma palavra específica para traduzir isso, eu disse com frequência. O que significa isso? Que o Alcorão, todo ele foi transmitido
até chegar até nós, de maneira que é impossível haver um só acento, uma só letra, uma só palavra que não é do Alcorão. O que é Tawatur? Que eu estou traduzindo como transmitido até nós com frequência. E se vocês encontrarem outra tradução, me ajudem depois. O que significa isso? Que o Alcorão foi transmitido de grupo para grupo, de maneira que é impossível haver uma mentira. Imaginem, um grupo de 10 pessoas. Todas essas 10 pessoas dominam esse assunto e o decoram. E aí essas 10 pessoas transmitem para o outro grupo de 10 pessoas. Cada um desses 10 transmite para os outros 10 do segundo grupo. O segundo para os 10, o terceiro para os 10, até o 10º para os 10. E o segundo grupo, cada um deles transmite para o outro grupo de 10. É impossível que exista uma combinação entre essas pessoas de mentir. Eles vão ser descobertos. Então, o Alcorão é unânime. A tradução do Alcorão não é unânime. Eu posso traduzir e dizer para vocês tementes. Outro tradutor diz para vocês piedosos. Outro tradutor diz aqueles que receiam a Deus. Bem entendido? O Alcorão é unânime. A palavra de Deus é única. No acento, na palavra, no termo, na frase, etc. E o sexto ponto, المكتوب في المصاحف من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس. E que está escrito nos mushaf desde o início, desde seu início com Surat al-Fatiha até Surat al-Nas. Então, vou falar todos esses pontos que conceituam para você, muçulmano, o que é o Alcorão. Repetindo, o Alcorão é Kalamullah, a palavra de Deus. المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم, revelado ao seu profeta Muhammad صلى الله عليه وسلم, através do anjo Gabriel. 4, é milagroso em sua pronúncia e em seu significado. المتعبد بتلاوته, e se adora a Deus com a sua recitação, é uma adoração específica. المنقول إلينا بالتواتر, que é transmitido até nós de maneira frequente, de maneira que é impossível haver uma combinação de mentira, de invenção, de distorção. 7, e que é escrito no Mushaf, que é o Alcorão completo que nós temos, no qual, que compôs todo o Alcorão, nós chamamos de Mushaf. Desde o início de Surat al-Fatiha até o fim de Surat al-Nas. Esse é o Alcorão. O início de Surat al-Fatiha, Bismillahirrahmanirrahim. O último versículo do Alcorão em Surat al-Nas, Min al-Jinnati wal-Nas. Esses são alguns pontos referentes à crença nos livros. Citamos, então, como nós cremos nos livros e que o assunto de todos os livros é unânime, é o monoteísmo, a submissão a Deus, e que algumas regras e leis diferem de um livro para outro, e citamos o texto sobre isso, e citamos que o Alcorão substitui e revoga todos os livros anteriores, e é o único que pode ser e deve ser seguido, e não podemos ter aquilo que se escreve ou se lê hoje de outras escrituras como fonte. E não podemos ler essas fontes para termos o assunto, para sabermos sobre os assuntos de nossa crença e das histórias dos profetas ou de nossa adoração. E o último assunto que citei, qual é o conceito do Alcorão, o último dos livros revelados, que é o livro que Deus revelou ao profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, e o livro sobre o qual Deus Altíssimo disse ao profeta, que a paz de Deus seja com ele, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. E revelamos a ti o livro, para que você esclareça aos humanos aquilo que te foi revelado. Aquilo que te foi revelado de orientação.
Então, finalizamos aqui sobre esse assunto importantíssimo que é a crença nos livros. Al-Iman bil-Kutub. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك